Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 11 de janeiro de 2021, segunda-feira. Estamos aí no primeiro pregão da segunda semana do ano. E o pregão, a semana começou com um movimento de queda, né? Já começou com um forte movimento de queda no pregão de hoje. E no gráfico de 60 minutos eu havia definido uma barreira importante quando o preço havia chegado próximo à média de 20 períodos. Mais cedo eu havia traçado essa linha pontilhada azul clara em 123.460 pontos, mostrando que se o índice rompesse a média de 20 períodos, nós teríamos aí um pivô de baixa confirmado, portanto ele seguiria em queda, tá? Outras vezes ele caiu até a média, né? Outras vezes ele caiu até a média, segurou e voltou a subir, né? E outras vezes ele caiu até não na média de 20, mas na média de 8 períodos e voltou a subir. Aí agora, no gráfico de 60 minutos, ele perdeu a super tendência, né? Ele já tinha perdido já. Ele perdeu a super tendência, né? Abriu em gap de baixa, perdeu a super tendência, ou seja, ele rompeu abaixo da média de 8 períodos, né? Só que teve aí uma retomada forte do movimento de queda e ele rompeu a média de 20 períodos. Quando ele rompe a média, as médias elas se cruzam, tá? E aí as médias elas se cruzam, a média mais curta, que é de 8 períodos, ela passa a cair abaixo, ela passa a andar abaixo da média mais longa de 20 períodos. E aí quando ele rompe, ele cai abaixo das médias, elas se cruzam, ele sobe atingindo as médias para voltar a cair, tá? Então nós temos aqui a confirmação de um pivô de baixa, tá? No gráfico de 60 minutos. Vamos ver qual que é o alvo, o primeiro alvo do pivô. O primeiro alvo está em 122.253, tá? Até se aproximou bastante aqui do alvo. Na verdade, se a gente for, como eu disse lá nos estudos, né, de sábado, se a gente for conservador, e é o seguinte, aqui ó, vamos tirar aqui, nós temos o pivô, né? Então uma metodologia de projeção de Fibonacci conservadora, digamos assim, eu chamo de conservadora, quando eu anulo o pavio, tá? Porque geralmente eu fazia com pavio, então o que eu passei para fazer? Eu coloco o ponto zero no início da tendência mesmo, só que a retração de 61.8 eu coloco sem considerar o pavio. Fazendo isso, ele já atingiu o primeiro alvo, em 122.600, tá? Aqui é a cabeça do pivô e aqui seria o alvo. Então vamos para o segundo alvo. O segundo alvo seria aqui, ó, 122.006 pontos. Vamos traçar aqui uma linha e vamos ver onde que isso reflete no gráfico diário. No gráfico diário ainda está sobre a média de 8 períodos. No gráfico diário ele não perdeu ainda a super tendência, tá? Mas o volume de queda foi alto, né? Uma sugestão aí para quem opera, né, faz swing trade, é você operar prazos menores, como o de 60 minutos, tá? Porque esse movimento ele pode ser uma correção para voltar a subir, ou ele pode ser o início aí de uma tendência de baixa, tá? O início de uma reversão. Então, quando você está operando num prazo menor, né, você tem um ganho menor, tá? Mas o seu stop também é menor, tá? Então, assim, você tem uma relação risco-retorno melhor do que em prazos maiores. Porque no gráfico diário, por exemplo, né, olha só, você espera aí cair, ó, 3.000 pontos até chegar. Ele está em 123.000 pontos. A média de 8 está em 120. Né, você vai esperar, você vai pagar para ver, digamos assim, né, ele cair até 120.000 para ver se ele vai segurar e retomar o movimento de alta, tá? Então a oscilação ela é muito grande e você pode ter uma relação de perda aí maior, tá? No pregão de hoje ele abriu em grande gap de baixa, tá? Vamos tirar aqui essa projeção de Fibonacci para ficar melhor a visualização. Ele abriu um grande gap de baixa,
mas ele se lateralizou, né? Ele se aproximou da média de 200, sobe, aí ele rompe a média de 200, sobe. Então assim, as médias ficam emboladas, tá? Então a partir do momento que ele cai e aí ele sobe, ele não respeita a média de 20 períodos e começa a subir e cair, tendo como referência a média de 20 períodos, você já pode pegar o seu retângulo e definir lá o ponto de cima e o ponto aqui em que ele não havia respeitado. Então é o seguinte, quando ele caiu aqui também, você espera ele formar um fundo, ele corrigir até a média de 200 e voltar a cair. Ele não segura na média de 200, então você amplia o seu campo, tá? Essa mínima. E enquanto tiver dentro dessa região, você não opera. Né? Ele caiu e voltou para dentro da região. Então assim, né, o campo de lateralização ele só aumenta, tá? Ele só tem aumentado. Então você pega e abrange aí todo esse campo, até porque a média de 200 ela está flat, né? Então assim, uma possível entrada seria aqui, né, quando rompeu essa região de suporte. Uma possível entrada seria aqui ou abaixo aqui desse pavio, para ser mais seguro. E você teria, ele andou 717 pontos, tá? Fazendo stop barra aí pela média de 8 períodos, você sairia aqui, né? Você entraria aqui e sairia aqui, 444 pontos. Pela média você sairia em 200 pontos, tá? Não teve também uma expansão aí muito forte, tá? O que está acontecendo é o seguinte, o mercado, né, ele está tendo esses movimentos de queda, mas ele também está tendo muita defesa, tá? Por parte dos comprados. Então o que está acontecendo? Quando você pega a média de 20 períodos, que é a nossa média de referência de tendência, e vê que os preços oscilam muito abaixo e acima dela, que não há o respeito da média de 20, né? Porque como abriu em gap de baixa, o que deveria ter acontecido? Ele deveria ter, olha só, ele abriu em gap de baixa, beleza. Ele subiu aqui, atingiu a média de 20, aqui mesmo ele caiu, rompeu a média de 200 e cair. A média de 20 teria caído e passado pela média de 200. Subir, atingir as médias, voltado a cair. E não foi o que aconteceu, tá? A média de 20 ela não segurou o preço hora nenhuma, né? Ele ficou oscilando sobre ela. Então, né, se a média de 20 é referência tanto para entrada quanto para stop, né, é impossível você operar tendência numa volatilidade tão grande como essa, tá? Então assim, a gente não pode falar que teve uma tendência, né, simétrica no pregão de hoje, tá? Foi fortes impulsos e aconteceu que teve mais impulsos para baixo do que para cima, tá? Essa foi a realidade e não teve uma tendência clara e límpida para operar, né, e gerar aí um retorno considerável, né? Pode ver que o que teve aqui um rompimento aqui de 200 pontos aqui, né, no stop barra, então nada aí considerável, tá? E aí vamos ver, né, vamos voltar aqui no gráfico de 60 minutos e vamos ver aí né, essa retomada na média de 20 e se ele respeitando a média de 20 períodos voltar a cair, né, a gente pode esperar mais quedas aí no gráfico, no mini índice, tá? O mini dólar, ele continuou em movimento de alta, ele chegou a romper o alvo anterior em 5,50 e o próximo alvo agora é R$ 5,58, tá? No gráfico de 60 minutos, ele vem formando aí a tendência de alta, mas ele também não respeitou a média de 20, né? O que mostra também uma volatilidade muito grande. Porque o ideal seria respeitar igual ele fez aqui, ó. Ele cai até na média de 20, ele respeita a média e volta a subir, tá? No gráfico de 5 minutos, o que teve, né, o que levou ao movimento de alta hoje foi esse gap de alta, né? Ele teve um gap de alta, teve um forte impulso para cima e ele ficou o dia inteiro dentro desse range aqui em movimento lateral, impedindo aí de ter um trade de tendência, tá? Então, né, o mini dólar ele foi impulsionado hoje pela abertura, mas permaneceu aí sem tendência o resto do dia todo, o que impediu de ter um trade de tendência no pregão de hoje. Essa alta foi mais uma alta impulsionada aí
tá? Pelas ordens que estavam, digamos assim, né, na pedra, comprando, cujo objetivo era comprar o dólar, tá? Entre os papéis que mais subiram, mais caíram, GPIV33 caiu e não respeitou a média de 20 períodos, tá? Então nós temos aí ele não chegou a romper as mínimas aqui embaixo, né? Rompendo as mínimas aqui embaixo, ele cruzando as médias, a gente vai ter aqui a confirmação desse pivô de baixa em GPIV33, tá? Ele ensaiou aí um movimento de alta com o candle barra elefante sobre as médias, mas ele virou. SGPS3 teve um movimento de queda, mas as médias já estavam viradas para baixo, com a média de 8 abaixo da média de 20, né? Fez uma forte correção e agora segue em queda. Como a média de 200 está logo abaixo, a relação risco-retorno de um trade no rompimento desse suporte se torna pequena. Então é melhor esperar desenvolver mais o papel. RNIL11 continuou em super tendência de baixa, fez uma leve lateralização que está na média de 8 períodos, mas não rompeu a última mínima, que foi esse pavio aqui do candle do pregão anterior, né? Então as chances dele, embora foi baixista hoje, mas dele fazer movimentos laterais por conta aí da distância da média do preço em relação à média de 20 períodos, tá? Para fazer essa média chegar no preço e voltar a cair. GNDI3 continuou em forte movimento de alta, né? Mas lembrando aqui que a média está muito afastada da média de 8 períodos. Aí ele acaba de fazer uma correção até na média de 8. Está muito afastado da média de 20, né? E ele fez correção na média de 8. Tá, né? O melhor é você operar gráficos de 60, diário, semanal é a tendência, né? Você entrar em super tendência aí, a não ser que você pegou aí esse forte impulso, mas também teve aqui um pavio longo que deixou dúvida aí, né? Se essa região aqui foi muito protegida, mas ele seguiu em movimento de alta. Vamos ver aí se ele vai seguir em lateralização ou se vai ter um novo impulso. Para quem quer pegar esse novo impulso, monitore aí pelo prazo de 60 minutos este papel. RAP23 também subiu muito, né? Tá assistindo aí, saiu notícia, né, que Rapvida está fazendo uma fusão, não sei, está para fazer uma fusão com uma outra empresa, só que parece que não é certeiro, né? Então assim, enquanto a operação lá de fusão não acontecer, tudo se torna boato. E esses movimentos grandes assim, baseado em boatos, né, é o que dizem, né, no mercado, né? Sobe no boato e cai no fato, né? Se aí a comissão lá o CAD, né, o comitê lá de defesa administrativo de defesa econômica, não aprovar, aí o preço, né, cai. Então assim, muito perigoso você entrar num papel como esse. INEP4 deu uma reação sobre a média de 8 períodos, mas teve uma queda forte no volume e está afastado da média de 20. Então, né, vamos esperar uma lateralização. Um impulso forte de uma super tendência seria se ele rompesse aqui, né? Vamos ver. RSID3 também um forte impulso de alta. Tem que ver aí qual que foi a motivação desse impulso. BID também em forte impulso de alta, Pomo 4, e eu queria chegar aqui no Home 3. Home 3 havia atingido o primeiro alvo em 14,60, o segundo 16,32, já superou. Então vamos colocar aqui uma linha 16,32. E o terceiro, vamos ver aqui o terceiro alvo de Fibonacci para Home 3. O terceiro em 18,63. Está próximo de atingir. O que vai acontecer não é que ele pode virar ter uma reversão, tá? Ele pode bater aqui e fazer correção na média de 20, ao invés da média de 8 períodos. É isso que pode acontecer. No mercado americano, SP500 teve uma queda hoje. Pegando aqui no gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que ele está dentro da faixa de lateralização ainda.
Vamos ver, mas ele perdeu bastante força, né? Ele veio testar essa linha de suporte aqui, bateu nela, voltou, mas ele formou um topo mais baixo que o topo anterior. Então, é bom ficar atento aí. O VIX teve reação, mas, né, é interessante o seguinte, eu estava olhando o VIX aqui, estava pensando, e o VIX, né, que é o índice de volatilidade aí do S&P 500. Aí eu fico pensando o seguinte, e quem é que mede a volatilidade do próprio VIX, né? Porque, puxa vida, né, o próprio índice VIX, ele tem uma volatilidade absurda. Ele cai abaixo da média, aí ele sobe forte, aí ele cai depois, então assim, né, tê-lo como referência única não é um parâmetro seguro, né? Devido à volatilidade que o próprio índice de volatilidade tem. Nasdaq caiu forte e Nasdaq tentou romper aqui, ó, esse pivô de baixa. Como tem a média de 200 logo abaixo, vamos esperar um rompimento da média de 200. Assim como o S&P 500, se bem que a média do S&P 500 está um pouco mais afastada. O Dow Jones formou um doji de dúvida, tá? Um doji de dúvida, vamos ver no gráfico de 60 minutos. Ele está aí dentro de uma faixa de lateralização, né? Preenche essa faixa aqui com um retângulo e espera aí o que ele vai fazer, né? Porque perdeu força. Ouro caiu forte, absurdamente forte, né? E segurou na média de 200 períodos, tá? O petróleo WTI subiu, fez um movimento de correção hoje, deve continuar em movimento de alta, assim como o petróleo Brent. Tá, não, esse movimento de queda aqui não foi algo tão expressivo assim, mostrando aí, né, dando a entender que vai haver uma reversão. Tá, vamos aqui até no gráfico de 60 minutos, para ver, olha só, ele foi abaixo da média e ele voltou sobre a média, né, aí a gente coloca essa região aqui dentro de um range, né, e aí espera aí para ver o que ele vai fazer aí depois para ele sair desse range, tá? Se ele vai para cima ou se ele vai para baixo, tá? Então, basicamente por hoje é isso. Mercados começaram a semana aí fracos, tá? No mercado americano, principalmente a bolsa brasileira, tá? Os dados aí do coronavírus, né, só estão aumentando, o número de mortos, né, no Brasil e no mundo. E nada, né, de começar a vacinação. Eu li há pouco tempo agora, algumas horas atrás, que o ministro da Saúde, ele sugeriu começar a distribuir uma dose da vacina de Oxford, sendo que é necessário ter 2 doses para ter a defesa mínima. A própria Oxford recomenda isso. Então, assim, ideia de jirico, né? Ideia de jirico. Mas, se tratando do Brasil, não é algo de se assustar. Então, assim, as expectativas elas não são boas, né? Porque mercados estavam subindo freneticamente e agora está tendo uma guinada aí. Entendeu? Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.